João 8:32, a Bíblia Sagrada diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Versículo de número 36, do mesmo Evangelho de São João, capítulo de número 8. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Antes de entrarmos propriamente na questão da libertação cristã, se ela é total ou parcial, eu preciso, antes de qualquer coisa, deixar algumas coisas bastante claro. Primeiro, eu quero dizer que muito do que se diz ser a pregação do Evangelho hoje não é pregação do Evangelho. Primeira coisa que eu quero dizer: muito do que se diz que é pregação do Evangelho hoje não é pregação do Evangelho, é paganismo disfarçado de Evangelho. Segundo, muitas das pessoas que estão correndo para os templos evangélicos não estão sendo atraídas pela mensagem do reino. Elas estão querendo uma resposta rápida para problemas que elas consideram urgentes. Eu vou repetir: muitas das pessoas que estão afluindo, correndo para os templos evangélicos, não estão sendo atraídas pela mensagem do reino. O que elas querem é simplesmente uma resposta rápida para os seus problemas e causas urgentes. Terceiro, muitas das pessoas que nós consideramos cristãs não são discípulos de Cristo. Nós consideramos cristãs, mas elas não nasceram de novo. Elas têm o linguajar, têm o maneirismo, o jeito de ser evangélico ou crente, mas não são legítimos discípulos de Cristo. Quarto, as chamadas libertações que estão acontecendo em algumas igrejas evangélicas não são libertações cristãs, são cerimônias pagãs que têm a fachada, o jeito de serem cristãs, bíblicas, mas não são. Por que eu sei que não são? Porque as pessoas que estão passando por essas cerimônias de libertação continuam presas ao medo, cheias de culpa e sempre voltando às mesmas cerimônias, cheias de vulnerabilidade na alma. Então, eu começo a minha palavra dizendo o seguinte: muito do que nós consideramos libertação cristã não foi libertação cristã. O que aconteceu ali foi uma cerimônia pagã. É paganismo dentro das igrejas evangélicas. Portanto, como eu estou sendo já de antemão taxativo, eu preciso deixar claro algumas coisas, porque senão eu fico com um discurso duro, mas sem explicar por que eu chego a estas conclusões. O que é que significa ser cristão? O que é que biblicamente significa ser cristão? Porque se nós entendermos o que é que biblicamente significa ser cristão, nós vamos ter discernimento se a nossa libertação cristã é realmente total ou não. Na Bíblia, ser cristão significa, vamos ver o que é que significa na Bíblia. Eu disse
que significa ser cristão na Bíblia? Ser cristão significa que nós fomos selados pelo Espírito Santo. O selo, nos tempos passados, era uma garantia de posse. Quando os reis, quando os fidalgos possuíam alguma coisa, eles selavam aquilo como marca de uma posse. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13. A Bíblia Sagrada diz: quando vocês ouviram e creram, Efésios 1 e 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então vejam, ser cristão é ser selado com o Espírito Santo da promessa de Deus. Segundo, o que é que significa no Novo Testamento ser um cristão? Ser cristão no Novo Testamento significa ser habitado pelo Espírito Santo. Ser habitado, ser moradia, ser templo, ser tabernáculo do Espírito Santo. 1 de Coríntios capítulo 6, versículo de número 19. Nós somos, de acordo com o apóstolo São Paulo, em 1 de Coríntios 6 e 19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês não são de si mesmos. Você agora é tabernáculo, é santuário de Deus. Deus não mais habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita agora em gente, em pessoas. E quem são as pessoas em que Deus habita? Deus habita naqueles que foram selados pelo Espírito Santo como propriedade de Deus. 1 de Coríntios 6 e 20. Nós não mais nos pertencemos. Vejam o versículo 20. Nós lemos o 19, agora nós vamos ler o 20. Você não é mais dono do seu nariz. Você, o cristão, quando se converte, deixa de ter o domínio da sua própria vida. Ele entrega a direção da vida. Ele entrega o comando da vida dele a Cristo Jesus o Senhor. 1 de Coríntios 6 e 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Você foi comprado por Deus. Essa é uma das imagens que nós temos do discípulo. É aquele que foi comprado por Deus. E se fomos comprados por Deus, na imagem que o Novo Testamento fala do cristão, é que nós não somos mais livres. Nós somos agora escravos. Nós deixamos a nossa vida livre para passarmos a ser escravos. Esta é uma imagem que nós temos no Novo Testamento do cristão. Veja o que é que diz Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Você foi liberto do pecado para se tornar servo, escravo de Deus. Então veja, ser um cristão no Novo Testamento tem a ver com essas categorias que eu estou explicando para vocês. Ser cristão não é simplesmente ir numa igreja e levantar a mão.
Ser cristão não é simplesmente fazer 7 semanas de consagração numa campanha ou numa corrente de oração. Isso não é ser cristão. Ser cristão não é se lavar com sabonete que um pastor está distribuindo numa igreja. Ser cristão não é passar por um cerimonial de batismo numa igreja. Ser cristão é uma nova criação de Deus. Nós somos uma nova criação de Deus. Está escrito em 2 de Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Nas antigas traduções se dizia: quem está em Cristo, nova criatura é. Eu gosto mais dessa minha tradução. É uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esse é o retrato que a Bíblia dá do cristão. Ora, se nós somos uma nova criatura, o que é que a gente faz da velha? O que é que eu faço da velha criatura? O apóstolo São Paulo diz o que é que a gente faz da velha criatura. A gente sepulta ela. A gente enterra ela. Por quê? Porque uma criatura que morreu, não se pode permanecer essa criatura sem ser sepultada. Ela precisa ser enterrada. E onde que essa criatura é sepultada, é enterrada? A velha criatura é sepultada no batismo. E isso está escrito em Romanos capítulo de número 6, dos versículos 3 ao versículo de número 6. Vejam o que a Bíblia diz. O que eu faço com a minha velha criatura? Se eu sou uma nova criatura, seja ela sepultada. Paulo diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e nós não sejamos mais escravos do pecado. Então vejam que quando nós falamos de libertação no Novo Testamento, não tem nada a ver com quebrar macumba, não tem nada a ver com quebrar a praga, não tem nada a ver com o mal olhado, não tem nada a ver com vela preta ou descarrego, ou o que quer que seja. Quando a Bíblia fala de libertação, ela está falando de um movimento que nós fazemos da nossa vida passada para uma nova vida, que é refeita no Espírito Santo, e que nós, a partir dessa vida, vamos sendo aperfeiçoados de glória em glória, até que o dia em que este corpo mortal será revestido da imortalidade, isso que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade, e nesse dia eu serei transformado à imagem de Jesus, porque 1 de João capítulo 3, versículo 3 diz: eu serei semelhante a ele, porque o verei como ele é. Então o que é libertação no Novo Testamento? Libertação do Novo Testamento é sair do pecado que me escravizava para entrar no reino de Deus como escravo. Só que quando eu chego no reino de Deus, eu encontro um Pai amoroso e bom, que não me quer como escravo, mas me dá o direito de ser chamado filho de Deus. Isso é libertação. Apocalipse capítulo de número 1,
versículos 4 ao versículo 6. João às 7 igrejas da província da Ásia: a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Aonde é que está a palavra libertação aqui no texto que eu li para vocês? Ele nos libertou. Isso é passado. Eu não preciso de uma nova libertação, porque a cruz do Calvário me libertou, e não só me libertou, a cruz do Calvário, pelo seu sangue, me libertou e me constituiu como reino e sacerdote diante do Pai, de Deus o Pai. Então veja, libertação é quando nós somos libertos da sentença de morte que estava sobre nós. Eu já fui um homem que sobre mim estava uma lâmina, uma espada, uma guilhotina sobre a minha cabeça. Era a espada da lei, era a guilhotina da lei que dizia: a alma que pecar, essa morrerá. Quando eu conheci a Cristo, essa sentença foi tirada de cima de mim e foi colocada sobre Cristo, e eu fui liberto da sentença, da guilhotina. Eu fui liberto da espada da lei. Está escrito em Romanos capítulo de número 8, versículos 1 e o versículo de número 2. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou do pecado e da morte. Eu estou liberto do pecado e da morte. Ora, é fácil entendermos, não é difícil e nem é complicado. Só precisamos de uma coisa: nós vamos obedecer aos critérios humanos, ou nós vamos obedecer à palavra de Deus? Nós vamos ouvir o que a Bíblia Sagrada fala, ou nós vamos ouvir o bispo da esquina? Nós vamos deixar que a palavra de Deus fale, ou nós vamos deixar que a igreja mais famosa do Brasil esteja fazendo a nossa cabeça? Qual é que nós queremos ouvir? Se eu estou liberto da espada da lei, se eu estou liberto da escravidão do pecado, eu estou liberto do domínio daquele que era o príncipe da morte. Eu estou liberto daquele que tinha domínio sobre a morte e o pecado. Eu estou liberto do domínio das trevas. Está escrito em Colossenses capítulo de número 1, versículos 12 ao versículo de número 14. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos. Colossenses 1, versículos 12 ao versículo 14. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Resgatar significa comprar, tirar, sacar fora do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ora, se eu estou liberto do domínio das trevas, se eu sair do domínio das trevas, eu não estou mais vulnerável
as ameaças do diabo, porque eu não sou mais daquele domínio, eu agora estou no reino do Filho amado. Então as ameaças, então as palavras que o diabo diz, elas não nos alcançam. Nenhuma ameaça do diabo chega a um filho de Deus. Por quê? Porque ele foi resgatado do reino das trevas e foi transportado para o reino da luz do seu Filho amado. 1 de João 4:4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ora, se o Espírito de Deus que habita em mim é maior do que o espírito que governa as trevas, eu não preciso ter medo do espírito que governa as trevas, e eu estou livre do alcance desse espírito que governa as trevas. Está escrito em 1 de João, capítulo 5, versículo de número 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não o alcança, não o atinge, não lhe toca. Está escrito na palavra de Deus. Um cristão nascido de novo, nunca. Um cristão nascido de novo, nunca, jamais será destruído inocentemente pelo diabo. Jamais. Eu vou repetir. Um cristão nascido de novo jamais, nunca será destruído inocentemente pelas artimanhas do diabo. Porque se Deus permitisse isso, ele estaria negando a si mesmo e estaria jogando na lata do lixo o triunfo que Cristo teve sobre a morte na cruz do Calvário. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que você pode suportar. Quando vocês forem tentados, Ele, Deus, providenciará um escape para que você possa suportar. Segundo, nunca um cristão será destruído por ações demoníacas alheias a nós. Nunca, jamais eu serei destruído por uma ação externa do diabo na minha direção. Veja que o primeiro ponto eu disse assim: nenhum cristão será destruído inocentemente. Ele foi tentado e disse: eu fui tentado e não percebi. Então vejam bem, não existe um cristão cair em pecado porque alguém jogou macumba. Estão ouvindo? Não existe. Marido nascido de novo deixou a mulher porque uma amante do trabalho fez uma macumba contra ele. Isso não existe. O que aconteceu é que ele tinha um amante. Foi por causa da macumba. Ninguém cai. Ninguém cai. Ninguém vai para o inferno porque alguém jogou uma praga contra mim. Segundo, é que ninguém é destruído por fatos que acontecem fora da gente. Romanos capítulo de número 28, versículo 28 em diante. Queridos, você tem que tomar a decisão. Ou você ouve a palavra de Deus, ou você vai continuar correndo como barata tonta de um lado para o outro. O que diz Romanos 8 e 28 em diante? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, os que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, e nem o quê? E nem o quê? Nem demônio de potestade alguma, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder ou potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu estou livre. Eu sou um homem livre. Não existe acusação contra mim, nem condenação. Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando ele se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Não existe mais condenação e nem sentença contra você, porque está escrito em Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ora, mas alguém pode dizer assim para mim, eu sei que pode: pastor, esse é o quadro ideal. O senhor está falando de um cristão nascido de novo num quadro bíblico idealizado, ideal. Mas e quando a gente peca? E quando a gente fracassa? E quando a gente, entre aspas, dá brecha? O diabo não vem e pega a gente? Vou dizer para vocês, não a minha opinião, o que a Bíblia diz: quando nós fracassamos, quando nós caímos, quando nós vacilamos, ninguém perde imediata e automaticamente o amor de Deus. E eu digo isso com temor e tremor, porque eu não quero dar licença a ninguém para começar a pecar. Porque o apóstolo São Paulo diz que onde abundou o pecado, abundou a graça. Então eu vou repetir: ninguém, porque caiu, porque vacilou, perdeu imediata e automaticamente o amor de Deus. Ninguém. Porque está escrito em 2 de Timóteo 2, 11 e 13. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. 1 de João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Então veja, ninguém, ao ser confrontado com um pecado, uma queda, um vacilo, perdeu o amor de Deus e o diabo nos pega. Não. O que acontece com o pecado é que quando nós pecamos, a prática contumaz, a prática viciada do pecado, gera em qualquer um, principalmente no cristão, algumas sequelas. Quando uma pessoa peca e ele volta a pecar, o que acontece? Endurece o nosso coração. O pecado nos insensibiliza. Hebreus 3, de 12 a 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo,
que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, Hebreus 3, de 12 a 13. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que de modo algum ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Eu estou tentando responder a pergunta. Você diz assim: pastor, uma pessoa que peca, ele não fica escravo do pecado? Não precisa de libertação? Deixa eu dizer, o pecado, ele nos insensibiliza. Não é que você perdeu o amor de Deus e está preso do diabo, não. É que você está num processo de calcificação da mente, encalejamento do coração, ensurdecimento dos ouvidos espirituais, e você fica impedido de ouvir a voz de Deus. Hebreus 12, versículo de número 25. Cuidado, diz o texto, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Ora, vejam como é que a pessoa fica presa das mentiras do diabo. Ele pecou, mas ele não caiu da presença, da graça, do amor de Deus, que continua buscando, mas ele está ensurdecendo os ouvidos, encalejando o coração. E se ele não ouve a voz de Deus, se ele está endurecido para a voz de Deus, ele se torna vulnerável às acusações do diabo, que é o acusador dos irmãos. 1 de João 4, 16 ao 19. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia de juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Por que eu tenho medo? Por que eu não me sinto livre? Porque eu não estou ouvindo e percebendo e sentindo o amor de Deus. Porque quando eu perco essa dimensão do amor de Deus, eu fico com medo. O texto diz aqui: no amor não existe medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Você diz assim: pastor, eu me sinto apavorado, eu me sinto com medo, eu soube que teve um despacho de macumba na minha esquina, eu fiquei com medo. Por que é? Será que o diabo vai me pegar? Não vai pegar você não. É que você está vulnerável porque você não está percebendo o amor de Deus. E quando nós estamos vulneráveis e não estamos ouvindo o amor de Deus e não estamos sendo tocados pelo amor de Deus, fica mais fácil voltarmos à nossa vida pregressa, passada. Está escrito em 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 ao versículo 22. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se nele o verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então deixa eu dizer o meu raciocínio. Um erro, um fracasso, não faz ninguém perder a salvação. Mas, porém, todavia, contudo, a prática do pecado leva ao desvio, do desvio à apostasia, e da apostasia a um estado de queda, que a pessoa perde a salvação. E uma vez essa salvação perdida, a pessoa volta ao estado
estado inicial de maldição que ele estava, mas não é porque o diabo pegou ele, não. É porque ele voltou ao estado de maldição, porque ele saiu da graça e voltou àquilo que o texto em Hebreus 10, versículo 26 ao versículo 30, diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Está afastado de Deus, preso e engodado no pecado. Pergunto: uma pessoa que uma vez conhecendo a verdade volta a se engodar no pecado, adianta fazer campanha de 7 semanas para a libertação dessa pessoa? Não adianta. Adianta tomar banho com sal grosso? Não adianta. O que ele tem que fazer? O salmista diz pra gente. O problema é que a gente não vai às escrituras, a gente fica ouvindo os homens. O salmista diz: sacrifício, Senhor, eu te daria se eles valessem alguma coisa. Mas o sacrifício agradável a Deus é o quê? Vocês sabem? É um coração contrito e arrependido, quebrantado. A esse a Bíblia Sagrada diz: Deus não desprezará. Como é que uma pessoa quebra qualquer maldição na sua vida? Só tem um jeito de quebrar a maldição: é quando o pecador se ajoelha ao pé da cruz e diz: Senhor, pecador eu sou, Senhor, tem misericórdia da minha vida. A Bíblia Sagrada diz que nesta hora ele é visitado pela salvação graciosa de Deus, e toda maldição é desfeita, e todo o tipo de prisão é quebrado pelo sangue de Jesus. Portanto, a libertação cristã é definitiva e ela é completa. Se a libertação cristã é definitiva e completa, eu vou terminar dizendo o seguinte: nenhum crente precisa de culto de libertação, e quem precisa de culto de libertação não é crente. Segundo, se a mensagem do evangelho não for anunciada, cultos de libertação que quebram feitiço, que descarregam encosto, que desfazem mal olhado, ao invés de ajudar, são prejudiciais. Estão fazendo o serviço do diabo. Por quê? Porque está desviando a pessoa da verdadeira libertação, que é ser lavado no sangue do Cordeiro. Mateus 12, 43 a 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, descansa. Quando não encontra descanso, diz assim: eu vou voltar para a casa de onde eu saí. Chegando a encontra a casa desocupada, varrida, em ordem. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Terceiro, se Deus estiver abençoando uma vida, não há qualquer perigo de maldição ou praga chegar na minha casa. Por quê? Porque Deus está abençoando. Se Deus não estiver abençoando, não há como quebrar ou desfazer a maldição divina. Não há como. Por isso é que em Malaquias capítulo 2, versículo 2, está escrito assim: se vocês não derem ouvido e não dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei as bênçãos. Ora, se Deus amaldiçoa, se Deus está pesando a mão sobre a vida de uma pessoa, pergunto: como é que a gente faz para ser transportado do reino das trevas para o reino da luz? Qual é o único caminho que existe? Não existe outro, só existe um. O único jeito de você sair do caminho do cativeiro, da cadeia, da algema, da prisão, o único jeito, não existe outro, é quando o pecador se arrepende e é visitado pela graça salvadora do Calvário. Não existe outro. Segundo de Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a terra. Então qual deve ser a minha preocupação? Andar ao lado do Senhor. Pois se eu andar com Deus ao meu lado, o inimigo não tem poder de me escravizar. Não existe demônio
nem aqui, nem no inferno, nem na eternidade futura e nem na eternidade passada, que tem o poder sobre mim. Se ele estiver comigo, nós é que temos poder sobre o inimigo, não é ele que tem sobre mim, porque está escrito em Lucas 10:19: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Você acabou de meditar comigo na palavra de Deus. O tema da mensagem que nós abordamos agora acabamos de pregar, foi: a libertação cristã é total ou parcial? Uma pergunta que espero ter conseguido responder ao longo de toda esta mensagem. E eu quero agora convidá-lo a orar comigo, a juntos nós gastarmos alguns instantes do tempo orando. Eu sei que alguns estão de automóvel, outras pessoas trabalham, mas se você dirige o seu carro ou você trabalha e você não pode parar, me dê um pouco só da sua atenção. E se você está no celular, peça um minuto à pessoa que você conversa no celular e diga que você precisa conversar comigo alguns minutos, e nós vamos conversar, e depois nós conversando com Deus, nós vamos acreditar que a ação de Deus vai operar na sua vida. Vamos conversar com Deus juntos? Vamos. Senhor meu Deus, juntos, eu e este meu amigo, esta minha amiga que me ouve do outro lado da rádio, estamos de alguma maneira juntos agora em oração na tua presença. Juntos nós chegamos até a tua presença para te dizer que nós cremos no poder de Jesus, que nós podemos crer no poder da tua palavra como sendo uma palavra libertadora, uma palavra que não dá apenas arrepios e emoções fortes, mas uma palavra que transforma, numa palavra que dá esperança, que limpa, que cura, que restaura. E nós hoje te pedimos: restaura, limpa, cura, salva aquele que precisa de cura, de limpeza, de salvação. Ó Deus, essa cidade é enorme, são milhares e milhares de pessoas que ouvem essa mensagem simultaneamente. Cada um tu conheces o endereço, cada um tu conheces até o código genético de cada um. E é por isso, é por esta causa que nós não titubeamos, nós não hesitamos em te pedir: visita no nome precioso de Jesus e para a glória do Senhor. Amém.